Irmãos, graças a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja juntamente com você. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor com todos nós nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Irmãos, a única verdade absoluta é a verdade de Deus. Todas as outras verdades dentro de interpretações são relativas. O que você quer dizer com isso, Vinícius? Eu quero dizer que é o seguinte: eu posso pregar a palavra do Senhor, uma palavra, e ser usado por Deus, e outra pessoa pregar a mesma palavra e ser usado de forma diferente por Deus. Por isso que eu digo que ela é relativa a interpretações dentro da verdade, a única verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Às vezes você vê eu ensinando de uma forma, uma palavra, e você vê outra pessoa ensinando aquela mesma palavra de uma forma diferente. Não é? A Bíblia é assim, a palavra do Senhor, ela se renova. Então muitas vezes uma pessoa vai ser usada para trazer uma palavra de uma forma, com uma interpretação diferente, mas sem fugir da veracidade da palavra. Não pode. O que é heresia? Heresia é quando você usa a palavra de Deus para deturpá-la. Isso é heresia. Agora, quando você usa a palavra de Deus, ela não sai da forma original dela, mas Deus te dá revelações diferentes, aí é uma coisa boa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova e cada um é usado da forma como Deus, assim Ele bem quer, assim como Ele deseja. Gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui que fica em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz assim, ó, daqui a pouco eu vou lá em Lucas 11. Olha o que ele diz, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então perceba que não basta somente eu resistir ao diabo. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Sujeitar-se a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, aí eu consigo resistir o diabo, porque pela minha própria força eu não consigo resistir o diabo, porque o diabo é espírito e eu sou carne. E uma vez que eu me sujeito a Deus, eu passo a não gostar do pecado, da prática do pecado. Uma vez que eu me sujeito a Deus, eu passo a orar mais, eu passo a meditar mais na palavra do Senhor, eu passo a ter um desejo de comunhão com o Senhor, e nessa, da minha pessoa se sujeitar a Deus, então aí começa um processo de santificação, um processo de, digamos assim, de libertação. Porque libertação, irmãos, não é expulsão de demônios. Libertação não é exorcismo. Eu, como obreiro, já expulsei muito demônio. E muitas das vezes eu não entendia por que aquela pessoa ia na igreja na quarta, quando era na sexta, mesma pessoa ia lá, ela estava possuída de novo. Quando era no domingo, você ia lá e expulsava o demônio, o espírito imundo, e estava lá de novo a pessoa endemoniada. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma carência, a falta de discipulado que Jesus ensinou. Jesus não ensinou somente apenas expulsar demônios. Jesus, ele expulsou, se você for ver lá no finalzinho de Mateus, se você for ver, aliás, de João, Evangelho de João, Jesus, ele vai ensinar a fazer o discipulado. Então não basta somente expulsar demônio e não trabalhar com essa pessoa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Não basta somente expulsar o demônio, isso é exorcismo. O demônio foi embora, amém, a pessoa ficou livre, mas agora você tem que trabalhar com a palavra de Deus na vida daquela pessoa, para que você possa fazer dela um discípulo de Jesus. Porque uma vez que ela se torna discípulo de Jesus, ela procura se sujeitar a Deus, e a partir desse momento ela passa a querer, entra num processo de santificação. A pessoa, no primeiro momento que ela levanta a mão na igreja, eu aceito Jesus como o meu único Senhor e Salvador da minha alma. A partir daquele momento ela não foi liberta, a partir daquele momento ela não se converteu, a partir daquele momento ela aceitou Jesus, e a partir daquele momento vai haver um processo de libertação. Até mesmo a minha pessoa, que eu já estou há quase 9 anos na presença de Deus, eu estou num processo de libertação até a volta de Jesus. Eu estou num processo de santificação. Eu só vou ser perfeito mesmo quando eu for levado, quando eu estiver lá no céu. Por enquanto, todos nós, pode ser o homem que já tenha 30 anos na presença de Deus, ele está num processo de santificação. Por que eu digo que expulsão de demônios não é libertação? Olha aqui para você ver uma palavra de Deus aqui, ó, em Lucas 11, 24, o título diz assim, ó, exatamente assim, ó: estratégia de Satanás. Jesus, ele diz assim, ó: quando o espírito imundo ele sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa onde saí. Olha que interessante. A Bíblia, Jesus está falando que quando o espírito imundo ele sai do homem,
E lá no finalzinho ele fala, voltarei para a minha casa de onde saí. Então o nosso corpo é uma casa. Ou o meu corpo é templo, é casa de Deus, do Espírito Santo, ou o meu corpo é casa de demônios, de espíritos imundos, como ele está descrevendo aqui. Ele diz assim, ó, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, se uma pessoa, quando o espírito imundo, ó, presta atenção, sai do homem, ele saiu o espírito imundo, aí ele anda por lugares áridos procurando repouso. Como ele não encontra, ele volta de novo. Ele diz, ó, voltarei para a minha casa da onde saiu. Ou seja, o demônio sai de uma pessoa e depois ele retorna para ver como que tá a vida daquela pessoa. Aí o que Jesus diz? Ó, e tendo voltado ao encontra varrida e ornamentada, ou seja, encontra limpa, ou seja, sem ninguém morando dentro. Então ele diz assim, ó, então Jesus diz assim, então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali. Então ele sai. Por exemplo, um demônio sai de uma pessoa, aí ele sai, ele anda por lugares áridos procurando repouso, ele não encontra, ele volta para ver como é que tá o lugar da onde que ele saiu, que é a casa, que é a vida da pessoa, a casa onde que ele morava. Então ele pega e sai, aí ele volta. Se lá não tiver preenchida por Deus, pelo Espírito Santo, aí ele fala assim, ó, vai e leva, Jesus fala assim, ó, então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele. Então ele vai e já leva mais 7 piores do que ele. Eu não sei se você já percebeu, mas toda pessoa que ela é desviada da presença de Deus, ela é pior do que antes dela ser convertida. Ela é pior do que antes dela ser convertida. Ou seja, por quê? Por causa disso aqui, ó, quando esse demônio ele sai, ele volta, ele encontra a casa toda arrumada. O que acontece? Quando essa pessoa, o demônio sai dela, e essa pessoa ela não preenche com a presença de Deus, ela não continua num processo de busca a Deus, de sujeição a Deus, então esse demônio ele volta, ele entra nessa pessoa e ele leva mais 7. Então agora já não é um demônio mais dentro do corpo dessa pessoa, é 8. Então Jesus ele está explicando que entrando ali, eles habitam ali, e o último estado daquela pessoa, ou seja, agora o estado dela, daquele homem, se torna pior do que o primeiro. Então Jesus não está mentindo, ele está falando, agora ela fica pior do que era antes. Por quê? Porque agora já não é só um demônio, mas agora são 8 demônios ali. Então se aquela pessoa ela volta lá na igreja de novo, com aqueles 8 espíritos malignos, imundos, aí o pastor manda aqueles 8 espíritos imundos embora. Aí aquela pessoa, ela quer levar uma vida relaxada, ela não quer se firmar na presença de Deus. Aí agora aqueles 8 saem, agora você multiplica por 7. Agora já não é só 8 que volta, agora é 56. E assim por diante. Agora você entende por que tem muitas pessoas que têm legiões de demônios? Por quê? Porque é uma pessoa que foi para a igreja, o pastor manda aquele demônio embora, aí volta 8. Aí depois ela sai, não se firma na presença de Deus, né? Foi embora 8, o pastor expulsou 8 demônios. Aí agora aqueles 8 chama 7. Se ela não se firmar com Deus, se ela não preencher a casa dela com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. A casa que eu digo é o corpo dela, é o templo do Espírito Santo, mente. Então cada vez vai multiplicando por 7. Então pessoas, por isso que existe legiões de demônios. Irmãos, deixa eu dar um entendimento aqui para você compreender o que eu estou querendo dizer. Se você tem o lixo na sua casa e você não tira o lixo, o que vai acontecer? Vai encher de mosquito. Abanar a mosca não quer dizer que a mosca foi embora. Para você tirar a mosca da sua casa, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o lixo. Assim somos nós. Se eu não tirar o pecado da minha vida, como eu tiro o pecado? Me sujeitando a Deus, me colocando debaixo da obediência a Deus. Se eu não tiro o lixo da minha casa, a mosca ela vai voltar. Eu posso abanar. Isso não vai fazer com que ela saia não, mas manda eu tirar o lixo para ver se ela volta. Ela não volta. Então, muitas das vezes nós temos que nos limparmos. Por isso que Paulo ele diz, vós despojando-vos de todas as imundícias. O que é imundícia? Prostituição, mentira, fofoca, adultério, maledicência, eu falar mal do meu irmão, roubo, feitiçaria, idolatria, tudo isso é imundície para Deus. Então, quando eu me despojo dessas coisas, aí o Espírito Santo, eu atraio o Espírito Santo para minha vida. Eu costumo dizer que no mundo
no mundo secular, na nossa vida carnal, os opostos se atraem, mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, os iguais se atraem. Então, se eu faço coisas boas, se eu pratico coisas boas, se eu vivo a palavra de Deus, se eu obedeço a Deus, eu atraio a presença do Espírito Santo para minha vida. Agora, se eu faço coisas que desagradam ao diabo, eu atraio a presença do diabo para minha vida. Quando eu bebia muita cachaça, eu via sombra, eu via encosto atrás de mim. Por quê? Porque o demônio ele amava ficar perto de mim. Por quê? Porque eu dava aquilo que alimentava ele. O que que alimenta demônio? O que que alimenta espírito imundo? Pecado. Quanto menos eu pecar, menos eu alimento o demônio. E o demônio, ele não quer uma pessoa que não peca, que não vive na prática do pecado. Não é que não peque, todo mundo peque. Uma pessoa que não vive na prática do pecado, no vício do pecado, o demônio não gosta dela. O demônio não quer essa pessoa. O demônio quer aquela pessoa que peca, que gosta de prostituição, de cachaça. O demônio ama essas pessoas que gostam de homicídio, de roubo, de adultério, de falar mal da vida das pessoas. O demônio ama, por quê? Porque ele ama o pecado. Ele se alimenta do pecado. Assim como Deus, ele se alimenta da justiça, das coisas corretas, das coisas justas. Assim como Deus, ele ama a santidade, a pureza. Ao contrário, o demônio, ele gosta das coisas tudo errado. Então, alimento para demônio é pecado. Então, quanto mais eu peco, mais demônio eu atraio para minha vida. Agora, quanto mais eu me santifico, mais eu coloco a minha vida em pauta com Deus, aí eu atraio cada vez mais a presença do Espírito Santo para minha vida. Essa é uma santificação, processo da santificação. Esse é um processo aonde eu estou em libertação. Porque libertação não é expulsão de demônios. Então, tem muitos aí enganando, expulsando demônio e falando, tá liberto. Não tá, mentira. Você pode olhar para a vida dessa pessoa depois. Se ela não for discipulada, essa pessoa ainda, ela não foi liberta. Eu sou muito a favor, irmão, se algum dia Deus me concedesse de cuidar de pessoas, assim é da vontade dele, do desejo dele. Eu não tenho esse desejo assim, no sentido, porque eu sei que eu tenho um desejo de trabalhar para Deus, né? Mas isso só se for pela vontade de Deus, não pela minha vontade, porque trabalhar com gente é muito difícil. E eu acho muito interessante, eu acharia muito interessante se todos os pastores tivessem a presença de um psicólogo na igreja. Por quê? Porque a presença de um psicólogo é muito importante. Enquanto o pastor ele trabalha com a libertação dentro da palavra de Deus, aquela pessoa depois ela precisa de um amparo. Porque a psicologia, não é que eu estou querendo dizer que a ciência está acima da palavra, não está. A palavra de Deus ela está acima de tudo. Mas a psicologia, ela ajuda muito uma pessoa. Então o pastor ele pode trabalhar com a palavra de Deus, mas existe coisas emocionais que só o psicólogo vai conseguir trabalhar na mente de uma pessoa. O pastor ele não tem calibre para isso. O pastor ele tem calibre para pregar a palavra do Senhor, para lançar a palavra do Senhor. Essa pessoa vai ser liberta, tudo. Mas tem traumas na vida de uma pessoa, coisas de cunho emocional que somente um psicólogo ele pode tratar. Somente o psicólogo ele pode tratar dessa parte, nesse assunto, nessa questão. Então seria muito interessante isso, seria muito interessante se todos os pastores de igreja tivessem ali pelo menos um psicólogo para estar trabalhando juntamente com essa pessoa, porque é muito interessante e é muito mais fácil você trabalhar com essa parte de libertação nessa parte. Eu acho muito interessante. Então essa palavra que eu gostaria de deixar, espero que você tenha entendido aí a palavra do Senhor, espero que ela te abençoe, te edifique, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Não importa sua religião, não importa sua cor de pele, poder aquisitivo, não importa nada disso. O que importa é que a palavra de Deus ela chegue até você, ela te edifique em nome de Jesus. Amém?